Vamos lá. Hoje nós vamos retomar a leitura expositiva do livro de Atos. Nós vamos iniciar hoje capítulo 18, do versículo 1 ao 17. Mas antes de iniciar a leitura, eu vou retomar rapidamente algumas coisas que nós já vimos sobre a última etapa aí da viagem, né, missionária que nós estamos acompanhando, viajando com Paulo aí, né, pelas escrituras, tá bom? Nós estamos vendo, né, o que é chamado aqui, ó, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu vou passar pelos subtítulos rapidinho dessa Bíblia aqui para você relembrar, refrescar sua memória e a gente continuar a leitura, tá? Nós vimos, já estudamos, lemos, né, quando Paulo e Barnabé eles se separam devido a uma situação de discordância quanto à pessoa e uma decisão, né, que João Marcos tomou na primeira viagem missionária. Eles se separam, portanto, e a partir desse momento Paulo começa a viajar com Silas, né? Olha lá, ele escolhe Silas. E também, logo após, ele leva também Timóteo, né? O famoso Timóteo, nossa carta de Paulo a Timóteo, que nós temos na nossa Bíblia, tá certo? É a este Timóteo aqui. E mais à frente ele viaja a Troade, ele tem uma visão ali de um homem, chamado homem da Macedônia, que fala para ele ir para a Macedônia. Lembra que a Macedônia é a atual Europa, e ali na região da Macedônia está a cidade de Filipos, né, que surge a igreja dos filipenses ali. Então, Paulo em Filipos, a conversão ali daquela mulher importante de Filipos chamada Lídia, né, onde a igreja em Filipos começa na casa de Lídia ali, eles são hospedados por Lídia, né? E ali tem a cura de uma jovem, uma libertação de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação ali. Há um tumulto ali na cidade por causa disso. Eles são presos, portanto, açoitados, né? Paulo e Silas presos, açoitados. Deus livra Paulo e Silas dessa prisão ali, o carcereiro se converte. E Paulo e Silas eles vão para a cidade de Tessalônica, onde nós temos também a igreja de Tessalônica, e ele vai escrever a carta depois, mais tarde, a essa igreja aos tessalonicenses, moradores da cidade de Tessalônica. Então ele vai nessas cidades, em Filipos, Tessalônica, pregando o evangelho ali àquelas pessoas, né? Aqui em Tessalônica, eles também... Existe um tumulto ali, eles são também perseguidos, eles têm que fugir, e eles fogem ali durante a noite, ó. Eles têm que fugir para outra cidade, eles fogem então para Bereia. Eu já vou rapidamente ver com vocês de novo no mapa, todas essas cidades, para você relembrar. Então eles vão para Bereia. Ali em Bereia eles pregam novamente o evangelho ali, mas o pessoal lá tumultuador, os judeus que não queriam a mensagem do evangelho e não acreditaram que Jesus era o Cristo, o Messias, perseguiram Paulo também lá em Bereia. Eles tiveram também que fugir e fugiram para a cidade de Atenas. Em Atenas a gente viu uma extraordinária pregação de Paulo a um povo que não conhecia nada da Bíblia, que não conhecia nada do Antigo Testamento, e Paulo teve que lidar com questões da cultura para inserir a mensagem do evangelho para aquele povo ali. Inclusive ele discute, né, com filósofos lá de Atenas, lembra? Filósofos epicureus e estoicos. Na última live você vai saber o que é isso, eu expliquei, dá uma olhadinha lá. E ele fala então com esses homens da filosofia grega, pregando então a Cristo e Cristo ressuscitado, tá certo? Nós sabemos que a partir disso alguns zombam de Paulo, mas outros sempre creem no evangelho e se convertem ali na cidade de Atenas. E hoje então Paulo a gente vai junto com ele para a cidade de Corinto.
justamente a cidade e o povo ali, a igreja, né, que ele vai escrever a carta aos coríntios, que são os moradores da cidade de Corinto. Você tem a tua carta aí, primeira e segunda carta de Paulo aos coríntios, tá certo? Inclusive tem uma série gravada sobre a introdução dessa carta no meu YouTube, no canal, e também uma série iniciada expondo brevemente essa carta para você dar uma olhada lá, tá certo? Vamos retomar aqui, ó, também o mapa de toda essa viagem aí, ó, um mapinha que vocês já estão familiarizados, não estão? Paulo sai daqui, vai para Antioquia, aqui, ó, Antioquia da Síria, lembra que tem duas Antioquias? Antioquia da Síria, aqui, ó, tá certo? Aí daqui ele vai para essa região da cidade, inclusive, de onde ele nasceu, de Tarso, Derbe, Listra, olha lá, deixa eu ir aumentando, Listra, Icônio, aqui a outra Antioquia, da Pisídia. Aí ele chega a Troade, como a gente viu, aqui ele tem a visão que fala para ele ir para Macedônia, né? Olha lá, Macedônia lá em cima não aparece para vocês aqui, mas a Macedônia é essa região aqui, ó, da cidade de Filipos, Antípolis, Bereia e Atenas, essa região aqui da Macedônia, lá, o Bereia, dá para vocês verem, né? E ele vai então até Atenas, onde ele prega, como eu falei, e agora ele continua a viagem para Corinto. Aqui, ó, a cidade de Corinto, uma cidade extremamente importante, uma cidade portuária com 2 portos importantes, como a gente vai ver aqui, depois eu mostro para vocês. Então, vamos lá, iniciar a leitura, Atos 18, de 1 a 17, depois de toda essa introdução aí. Nessa passagem, a gente tem uma ideia central aqui, é o seguinte: cumpre-se a promessa de Deus de proteger Paulo. Para que Deus protege? Para que Paulo possa continuar em Corinto. Ao contrário das outras cidades que nós vimos ali, ele foge de Filipos, Paulo foge de Tessalônica, ele tem que fugir de Bereia. Ali em Corinto, Deus tinha um plano para que ele permanecesse mais tempo. E aí ele fala, é como que assim, Paulo, de Corinto não fuja, fique aqui, eu vou te proteger para que você continue vivo. Ele ia sofrer perseguições, mas ele ia continuar vivo para pregar o evangelho. Então, fique em paz aí que eu vou proteger sua vida para você continuar em Corinto o tempo que for necessário, o tempo que eu quero que você esteja aí, para você expandir, né, o ministério e o que? A pregação e o ensino do evangelho. Paulo chega a Corinto, onde permanecerá por um longo período de 18 meses. Paulo vai ficar em Corinto 1 ano e meio ali, pregando o evangelho, ensinando o evangelho, discipulando pessoas, tá certo? Iniciando a igreja, estabelecendo a igreja de Corinto ali, e depois ele vai embora. Quando ele vai embora, depois de algum tempo, ele escreve as cartas, Paulo escreve mais de 2 cartas, tá bom? Nós temos 2 cartas, mas Paulo escreve provavelmente 4 cartas à igreja de Corinto. Nós temos somente 2 dessas 4 cartas. E Corinto também escreve carta a Paulo, que ele cita algumas questões ali quando ele vai escrever aos coríntios, né? ao povo ali de Corinto. Ele prega continuamente, dá testemunho aos judeus de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Você lembra, espero que sim, que até aqui a ênfase da pregação de Paulo é mostrar que Jesus é o Messias. Ele só não vai usar a palavra Cristo e Messias em Atenas, justamente porque provavelmente não faria sentido nenhum usar a palavra Messias no hebraico ou a palavra grega ali, Cristo, porque não tinha uma conexão com a cultura, né, do escolhido, do ungido de Deus que viria. Paulo precisa, então, se adaptar à situação e como que se traduzir esse termo. E ele faz isso, eu passei rapidamente aqui, mas ele faz isso no capítulo 17, quando ele fala para os atenienses assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. Em vez de ele falar por meio do Cristo, porque Jesus é o Cristo, ele fala por meio de um homem que Deus escolheu.
E Deus, né, deu certeza disso a todos quando ressuscita esse homem dentre os mortos. Então ele prega que Jesus é o Cristo de uma outra forma, explicando o termo Cristo, que era o prometido de Deus, o escolhido de Deus para julgar toda a humanidade e o ressuscitado por Deus para concluir a obra que ele tinha que concluir. Então ele fala também que Jesus é o Messias sem usar a palavra, porque o público de Paulo não entenderia. Mas quando ele fala nas outras regiões, sempre Paulo está pregando a boa notícia de que Jesus é o Cristo. Tudo bem? A pregação em um mundo hostil é sempre se expor ao perigo, né? Mas o Senhor se revela a Paulo com uma ordem. Deixa eu arrumar aqui. E uma promessa. E ele fala assim para Paulo: Paulo, não tenha medo. Continue falando e não se cale, pois eu estou com você. Eu estou com você. Não vai se calar por causa das perseguições, dos açoites, da prisão, das feridas nas costas, né? Que estavam provavelmente ainda, talvez, ali no começo, doendo ainda, né? Que não era tão... fazia tanto tempo assim. E assim vai. E ele tem que continuar dando a sua vida pelo Evangelho, né? Aqui em Corinto, Paulo encontra pela primeira vez Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, como depois os textos bíblicos vão citar, colocando sempre Priscila em primeiro lugar depois dessa passagem. É um casal companheiro de Paulo no ministério, são discipulados por Paulo ali em Corinto, nesse período que Paulo fica ali, inclusive na casa deles. Tá? Olha que interessante, o processo de discipulado estar numa casa com uma família, pregando o evangelho, ensinando, para que eles ajudem, cuidem, colaborem com o chamado missionário, com a igreja local, mas também sejam direcionados para pregar o evangelho e discipular outros. Gente, esse é um processo natural da igreja que a gente tem que aprender, inclusive fazendo aí em Penápolis, em qualquer outro lugar, tá bom? Os contatos com Paulo e sua presença em 3 dos centros, mais importantes, centros no sentido das cidades mais importantes do cristianismo primitivo, era Corinto, Éfeso, que a gente vai ver no capítulo 19, e Roma, depois que ele chega. Então, isso é importantíssimo, porque nós vamos ver aqui como Paulo se torna, Deus faz de Paulo uma pessoa extremamente importante para a história do cristianismo primitivo. Porque todo o esforço de Paulo é levar o evangelho a toda a região, até os confins da terra, do jeito que Jesus tinha mandado eles fazerem e Paulo estava fazendo. E ele passa por lugares de extremamente importante do Império Romano, de grande fluxo de pessoas, cidades importantes, que o evangelho poderia crescer e depois se expandir para as outras cidades. Estratégico aqui, né? Depois disso, vamos lá, versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, então ele deixa a cidade de Atenas, lembra aqui, ó, ele deixa Atenas e vai para Corinto. Paulo foi a Corinto. Vamos mais um pouquinho ver sobre Corinto. Os romanos devastaram Corinto em 146 a.C. Mais tarde, em 46 a.C., o imperador, Júlio César, ele reconstrói a cidade de Corinto como colônia romana. Apesar da cidade ficar geograficamente na Grécia, era fortemente influenciada pela cultura e políticas romanas. Corinto posso dizer até que é ainda, você vai ver no sentido dos portos, mas na época, uma encruzilhada natural para quem viaja por terra ou por mar. Corinto tinha acesso a 2 portos. Vamos dar uma olhada no mapa? Olha só, eu vou pegar o mapa atual de Corinto, tá bom? Esse não é um mapa da época bíblica, é um mapa atual aí que você vai encontrar no Google Maps. Tá aqui o mapa mundi. Então nós temos aqui, ó, olha lá, temos o Brasil aqui o continente africano. Se a gente crescer aqui, chegar próximo, vai chegando próximo, tá vendo? A gente tem
Ó, o Egito aqui, a Líbia, tá vendo? Vamos chegar. Ó, Israel, onde acontece toda a história, ó, Jerusalém, a ilha de Chipre, aqui ele viaja, a Síria, aquela Antioquia da Síria, onde fica nessa região aqui. Aqui fica Tarsus, né, a cidade que Paulo nasceu, atual Turquia, gente. Olha que interessante. E aí nós, viajando aqui um pouquinho mais, olha lá, nós vamos chegar na Grécia. E aqui na Grécia nós temos, portanto, a cidade de Corinto. Vamos aproximar a cidade de Corinto aqui, ó. Olha lá como que é estratégica a cidade de Corinto. Aqui, ó, a cidade de Corinto, onde está esse sinalzinho vermelho aqui. Até hoje, então, a cidade de Corinto. Você tem, então, o porto do lado direito e o porto do lado esquerdo. Então, pessoas que vinham dessa região aqui, queriam ir para o outro lado, aqui era um lugar extremamente importante para esse trajeto, tanto por terra como pelo mar, aqui pelo porto. E aqui no meio nós temos um canal, aqui não vai dar para ver, mas se você pegar, olha, tá vendo? Aqui eu acho que sim. Isso aqui é um canal, onde pequenas embarcações, elas conseguiam, desse lado direito, entrar aqui, ó, e passar todo esse canal de Corinto e sair do outro lado, no outro mar, para prosseguir viagem. Olha que interessante, né? Então, é uma cidade extremamente estratégica para a época, a cidade de Corinto. Tá bom? Voltando, então. Sua população era uma mistura, né? A população de Corinto era uma mistura de libertos romanos, de gregos nativos, imigrantes e visitantes de toda parte. Vamos lá, esqueci de falar. Aqui, essa partezinha aqui, ó, de terra pequenininha, estreita, aqui, ó, tá vendo? Umas partezinha aqui, ó, estreita, ó, de terra, chama istmo. Istmo é justamente um estreito de terra. Da onde vem o nome para os jogos que aconteciam importantíssimos na cidade de Corinto, que eram os jogos istmicos, que era comparado, em menor grau, mas quase lá em nível de importância, aos Jogos Olímpicos da época. Acontecia então, uma vez ali, né, de tempo em tempo, os Jogos Istmicos na cidade de Corinto, que juntava muita gente na cidade e trazia comércio e muitas coisas que aconteciam nessa cidade aqui, tanto religiosamente falando, comércio, jogos, mas também muita imoralidade, que é uma das questões que Paulo vai ter que lidar com a igreja de Corinto. É o conceito de imoralidade, o orgulho da cidade, a soberba das pessoas de Corinto, da classe alta ali. Então tem vários problemas culturais que a igreja que se funda, ela vai ter que se desvencilhar dessas coisas para seguir a Cristo. E a carta que ele escreve aos Coríntios, quando você lê as cartas dos Coríntios, você vai ver como que Paulo está trabalhando essas questões com essa igreja que tinha problemas ainda, apesar de estarem salvos em Cristo e até cheios do Espírito, mas tinham problemas no caráter, nas desavenças, na desunião, né, desacordo entre eles, a divisão da igreja, imoralidades, várias questões que Paulo tem que tratar e corrigir a igreja ali em Corinto, mais para frente, depois que ele funda, né, depois que ele fica esses 18 meses ali. Legal? Corinto era a capital da província romana da Acaia. Então existia uma província na época chamada Acaia. A capital dessa província era a cidade de Corinto. Portanto, um agitado centro comercial repleto de uma variedade de cultos religiosos. Então, um panorama aí para você saber um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Lá em Corinto, Paulo encontra, né, um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, né, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Por que Priscila e Áquila estavam em Corinto? Porque o imperador Cláudio tinha feito um decreto ali naquela época, havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. O imperador falou um negócio assim: eu não quero judeu
me importunando a cabeça com discussões religiosas, né, da religião, da cultura de vocês aqui na cidade de Roma. Ele baixa um decreto e os judeus precisam se espalhar e sair da cidade de Roma. Dentre esses judeus, Priscila e Áquila, que saem de Roma e vão então ali passar um tempo ali na cidade de Corinto. E ali em Corinto, Paulo encontra esse casal e começa um relacionamento de discipulado com eles, especial. Paulo, portanto, aproximou-se de Priscila e Áquila. Gente, esse aproximou-se aqui tem um monte de significado, né? O que ele está falando aqui? O que Paulo faz quando ele se aproxima de alguém? Ele está falando para Priscila e Áquila que o Cristo prometido dos Salmos, dos profetas, do Antigo Testamento é Jesus, a quem Deus ressuscitou, né? Ele está contando e falando todo o Evangelho para eles, ensinando ponto por ponto, mostrando os salmos se cumprindo, mostrando as profecias de Isaías se cumprindo em Jesus, falando que ele viu a Cristo, contando a história da ressurreição, que ele aparece para as pessoas. Ele está contando, ele está discipulando esse casal para que esse casal se tornasse, então, além de cristãos, missionários e colaboradores da obra missionária, testemunhas de Cristo também aonde eles fossem, assim como nós devemos ser, legal? E como tinham o mesmo ofício, então, Áquila e Priscila tinham um ofício, né? E Paulo também tinha o mesmo ofício, a mesma profissão. Ele passou a morar com eles e ali trabalhavam juntos. No tempo que Paulo esteve em Corinto, gente, ele não recebe sustento missionário, sustento financeiro da igreja de Corinto. Tá? Isso é um outro problema, não tem como eu abordar isso aqui agora, o porquê Paulo resolve fazer isso, apesar dele ter o direito de ser mantido pelaquela igreja, ou porque ele rejeita ser mantido, e inclusive, períodos que ele está pregando para a igreja de Corinto, tem um período que ele está ali, que ele é mantido por igrejas da Macedônia, mandam oferta para manter, suprir necessidades de Paulo, para que ele não precise, em alguns momentos, ele possa ficar mais livre para a pregação do evangelho e para o discipulado. Certo? Então, isso é uma questão aí que quem quiser saber mais, vai assistir a minha série lá da Carta de Paulo aos Coríntios, que eu falo isso lá e explico melhor o que está acontecendo. E aqui ele, então, começa para se sustentar e se estabelecer na cidade, ele começa a trabalhar fazendo tendas junto com o casal, tá certo? Olha lá. No relato, a primeira referência explícita a Roma serve para explicar por que Priscila e Áquila estão em Corinto. Eu já expliquei, né? Pois eram judeus que moravam em Roma. Os judeus foram expulsos de Roma de acordo com um historiador, gente, um escritor romano, latino. Ele conta essa história, né? Existem escritos dele explicando que o imperador Cláudio, que é justamente esse imperador que está citando aqui na Bíblia, tomou essa providência porque estavam constantemente, olha só, os judeus estavam constantemente causando confusões por instigação de Cresto. Olha que interessante. Esse historiador fala que o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma nessa época, que Priscila e Áquila foram expulsos, porque tinha muita confusão entre eles, muita discussão, e os judeus não gostavam nada que atrapalhasse a ordem e a paz pública. Isso era uma regra, uma normativa do Império Romano. E os judeus, com essas discussões, causavam tumultos. E essas discussões estavam voltadas a alguém que se chamava Cresto. Olha só, muito, né? Muito assim, semelhante a Cristo, não é? Então vamos lá, tem duas teorias aqui. Cresto era um nome latino, Cristo é um nome grego, tá? Era um nome latino comum e talvez se refira, talvez era um desordeiro específico que estava lá em Roma. Ou muitos acreditam na possibilidade que essa controvérsia era justamente dos judeus discutindo a respeito
de um tal de Cristo. E que Suetônio tenha grafado, escrito, né, o nome, em vez de Cristo, ele escreveu Cresto de uma forma mais latinizada. Ele erra a grafia ali. Existe essa possibilidade, tá? Que já ali em Roma discutia-se a respeito de um tal de Cristo que estava sendo falado, e as coisas corriam na época, né? Viajantes que já tinham estado em lugares, ouvido falar em Jerusalém, em outros lugares, em outras cidades que Paulo tinha passado, e assim por diante. E provavelmente chegou ali no meio dos judeus e havia muita discussão. Quando se falava disso, eram discussões calorosas, tanto é que Paulo foi preso várias vezes por isso, açoitado. Então não era uma coisa tão tranquila, né? Era uma coisa de muita desavença, porque falar que Jesus era o Cristo era uma coisa, e é uma coisa extremamente séria e importante se realmente ele era. Porque se era, eles tinham matado o Messias deles, né? Então era uma situação muito delicada. Então há uma possibilidade desse Cresto e ser o próprio Cristo. Áquila e Priscila, marido e mulher, que são sempre mencionados juntos como uma equipe, né? O nome de Priscila geralmente aparece antes do nome de seu marido. É possível que tivesse posição superior, provavelmente, ou Priscila tinha uma posição social superior ao do marido. Por exemplo, ela tinha nascido livre, enquanto o marido era um escravo liberto. Isso tinha diferença grande na estrutura social, ou porque Priscila tinha realmente uma proeminência, né, na igreja, como na liderança da igreja. Nós não sabemos exatamente qual dessas duas teorias são verdadeiras ou mais plausíveis aí, né? Mas existem as duas, tá bom? O casal acolhe Paulo na casa deles, na hospitalidade cristã aos missionários, né? E em seus negócios. Então, além de colocar Paulo em casa, deixa Paulo participar dos negócios, dos lucros, como agora uma empresa que eles criaram juntos num período ali que Paulo precisava também de um sustento. Como artesãos que trabalhavam com couro, eles faziam tendas, coberturas e outros itens semelhantes. Sua ocupação lhes dava mobilidade e eles voltaram a Roma depois, mais para frente, algum tempo depois. Nero, o imperador Nero, na época do imperador Nero, ele permite o retorno dos judeus para a cidade de Roma 5 anos depois do que o imperador aí fez com eles, o imperador Cláudio fez, tá certo? Vamos continuar aqui. Olha o que acontecia lá na cidade de Corinto. O que Paulo foi para lá para quê? Para trabalhar? Não, ele estava trabalhando porque não queria o sustento de Corinto, por um motivo que eu já falei, que não tem como explicar aqui, que demora um tempinho para você entender a questão cultural e tudo. Mas ele precisava se sustentar, mas não era a prioridade dele. A prioridade dele era estar, como ele estava em outras cidades, integralmente pregando o evangelho. Mas todos os sábados, todo Shabat, todo sábado, Paulo ia na sinagoga e ele falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, da Macedônia. Lembra que Paulo tinha pedido para Silas e Timóteo saírem ali de Bereia e vir onde ele estava, com certa urgência. E Silas e Timóteo chegam, então, agora, se encontram com Paulo onde ele estava, em Corinto. Paulo, olha que interessante, se entregou totalmente à palavra. Aqui, provavelmente, no momento que Timóteo e Silas chegam aqui, talvez porque eles trazem sustento para Paulo, isso é muito provável, Paulo deixa o tempo dele de trabalho com tenda e ele se entrega integralmente, totalmente ao ensino da palavra. Tá? Então aqui existe uma transição provável no ministério de Paulo, na chegada de provisão, na chegada de companheiros, na chegada provavelmente de ofertas da Macedônia, porque Paulo cita que recebeu ofertas da Macedônia, da cidade de Filipos,
ele tem agora a tranquilidade de dar tempo integralmente àquilo que ele tem que fazer, pregar e ensinar o evangelho com mais tempo possível, a mais pessoas possível, testemunhando aos judeus, de novo, qual é o centro da pregação de Paulo? Que Jesus é o Cristo. Tá todo mundo aí entendido, né? Quem não sabe o que significa Cristo, vá lá no meu canal do YouTube que eu tenho 2 videozinhos explicando resumidamente, mas de uma forma até completa, o que significa a palavra Cristo, quais as implicações, por que era tão importante essa mensagem de mostrar que Jesus é o Cristo. Bom, Paulo debatia, então, constantemente ali no Shabat, na sinagoga, anunciando, o Evangelho, como a gente acabou de ler. Como eles se opuseram, olha lá, houve oposição à pregação, e blasfemaram. Então, olha só, o pessoal da sinagoga, nem todos sempre tem aqueles que se convertem, gente. Mas existe um grupo de opositores, pessoas que se opõem, às vezes se opõem até violentamente. Aqui eles blasfemaram contra Paulo, que Paulo estava falando, se opuseram. Paulo toma uma atitude aqui interessante. Paulo, ele faz o quê? Sacudiu as roupas, sacode a roupa dele, Sacode, bate as roupas ali e fala o seguinte: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Paulo fala assim para os judeus, o negócio é o seguinte, ele sacode o pó, bate as roupas, sacode a roupa, eu vou explicar isso já, mostrar os textos interessantes explicando isso, e ele fala para eles, eu não sou culpado pela vida de vocês mais, eu já falei, eu já fiz a minha parte, eu já anunciei a mensagem, vocês não estão crendo. Tá? E isso a gente pode ver, esse conceito, lá em Ezequiel 3 diz assim, olha lá, se ao ver que o inimigo se aproxima, e se atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. É isso que Paulo está falando. Olha, eu fui um atalaia, eu estou avisando vocês que vocês precisam ser salvos. Eu estou avisando que Jesus é o Cristo, eu estou avisando vocês. Vocês estão blasfemando e se opondo? Quer dizer, eu estou livre então do sangue de vocês. A responsabilidade pela destruição da vida de vocês recaia sobre vocês, não mais sobre mim, porque eu fiz a minha parte de anunciar o Evangelho. Essa é a parte da igreja, gente. Nós não temos a missão de convencer as pessoas do Evangelho. Nós temos a obrigação de anunciar o Evangelho. Creiam as pessoas ou não, a nossa incumbência é de anunciar com clareza e ensinar o Evangelho. Tudo bem? E quem se opuser, blasfemar, que caia sobre a cabeça deles o sangue deles. É assim que Paulo falou que acontece, e ele fala, eu estou limpo do sangue de vocês a partir de agora, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar para os judeus, para os gentios, perdão, porque vocês estão sendo aí, vamos usar uma palavra, chula aí, cabeçudos, vocês estão sendo uns cabeçudos, e não estão se abrindo, dureza de coração, não estão se abrindo a mensagem do Evangelho, tá bom? Essa é realmente o que Paulo está falando aqui. Agora, o que significa sacudir a roupa, Olha lá em Neemias 5,13. Também sacudi o manto, a roupa, e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa, que assim seja sacudido e despojado. Então, é uma sinalização, Lembra que os hebreus, a cabeça dos hebreus é muito teatral em certo sentido. Então, aquilo que eles querem falar, eles fazem alguns gestos.
Então, o que ele falou, ele mostrou com a roupa. Ele está sacudindo a roupa, né, e falando, ó, que Deus também faça isso com vocês. Uma espécie realmente de, olha, não vou mais lidar com vocês, não faz mais sentido, eu vou para outro povo, deixa vocês aí com o que vocês querem, tá? E isso também lembra o que Jesus tinha ensinado, né? Que a gente vai ver aqui, mas antes tem outra situação em Atos 13 também que já tinha feito isso, ó. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés. Então, quando alguém não aceitava, se opunha à mensagem do Evangelho, existia uma reação dessas pessoas ensinadas pelo próprio Jesus. Sacode o pó. Considere-os, então, impuros, indignos do Evangelho. Eles não são dignos da pérola, não dê pérola aos porcos, eles não são dignos da pérola do Evangelho. Então sacode o pó, considere os imundos, impuros e não dignos da mensagem que você está dando a eles. Gente, é forte, mas essa é a mensagem que passa com essas ações ali visíveis, né? Quase teatrais, vamos dizer assim. Sacudir a roupa, sacudir o pó do pé, eram falas corporais ali, atitudes que passavam essa ideia toda. Olha lá que interessante. A forte oposição a Paulo na sinagoga se transforma em afronta irônica e o obriga a se retirar. O gesto de Paulo de sacudir a roupa, semelhante a sacudir a poeira dos pés, e suas palavras incisivas, que lembram Ezequiel 33:5, marcam sua ruptura pública com a sinagoga. Estou rompendo com vocês, não vou mais pregar a vocês, que vocês então arquem com as consequências da decisão de vocês, né? Em Marcos 6:11, olha o que Jesus fala. Se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Isso Jesus tinha ensinado. Então Paulo estava fazendo algo dentro da cultura do Antigo Testamento e algo dentro da cultura do próprio ensino de Jesus. Sacudir a poeira das sandálias era um gesto feito pelos judeus quando regressavam de um território pagão. Então o judeu, quando andava por um lugar que não era terra santa, né, era pagão dos gentios, eles saíam do território e batiam o pé como que se assim, eu não quero carregar desse povo impuro nem a poeira do solo da terra deles. Quando Jesus ensina você fazer isso com o judeu, isso é muito forte para o judeu. Porque você está considerando o judeu impuro. Você está considerando o judeu semelhante ao pagão, indigno da aliança e das bênçãos de Deus. Então é um gesto extremamente significativo ali e pesado, vamos dizer assim, para os judeus, quando Paulo faz isso e os outros fizeram, sacudiu o pó, bateu o manto, sacudiu a poeira do pé, tá bom? Os membros da sinagoga, nós já vimos, né, eles vão ser responsabilizados por rejeitar a salvação oferecida em Jesus. Paulo muda seu foco para públicos, então, mais amplos, que serão receptivos à sua mensagem. Ele vai mudar o seu foco para os gentios, como a gente tem falado, né, constantemente aí. Saindo dali, então ele sai dali da sinagoga, depois desse gesto, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Então, você vai ver aqui um problema sério, né? Paulo tem um problema com a sinagoga, mas ele não sai. Você lembra que Deus tinha mandado permaneça em Corinto? Você não vai sair de Corinto, não. Você vai ficar aí, vai concluir, né, os 18 meses que ele tinha que ficar lá. E ainda ficando ali em Corinto, ele vai numa casa, né, do lado da sinagoga. Então Paulo ele não vai aqui voltar atrás. Aqui ele não foge, gente. Ele se expõe sobremaneira, né, a várias hostilidades aqui, mas no caso Deus tinha um plano maior para Paulo na cidade de Corinto, então Deus vai preservando Paulo para que ele consiga ficar ali o tempo que Deus tinha para ele, para que ele ficasse naquele lugar.
E aí eu vou parar por aqui. A semana que vem a gente continua a leitura, para não ficar tão longo, vendo o que acontece na casa desse Tício justo, que mora do lado da sinagoga, que Paulo tinha acabado de sacudir as suas roupas e dizer: não prego mais para vocês, vou pregar o evangelho aos gentios. Tá bom? Lembrando que o foco todo é o evangelho, o foco todo é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto. Essa é a missão de Paulo e essa é a missão da igreja, essa é a minha missão, a sua missão. Fica o desafio aí para a gente assumir a nossa missão, a nossa responsabilidade de também escolhermos pessoas, Priscilas e Áquilas, né? Timóteos, Silas da vida, aí, que nós vamos ensinar o Evangelho, discipular essas pessoas, dar também parte do nosso tempo para que elas cresçam no conhecimento da pessoa e da obra de Cristo. Que você se abra, gente, para essa verdade, para essa missão, que é minha, que é tua, que é da igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Até quinta que vem para a gente continuar a leitura dessa passagem aqui. Deus abençoe.